tudo bem? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Tô esperando todo mundo entrar, tá? Hoje a gente vai ter a presença de um ilustre. Esperando todo mundo entrar. Oi, Luísa. Oi, Cíntia, tudo bem? Vão entrando, pessoal. Boa noite. Vão entrando. Fiquem à vontade, é a casa de vocês. Oi, amiga. Tudo bem. Hoje nós vamos ter o Dr. Marco Cassol aqui conosco, de extrema importância. Oi, Pri, tudo bem? Também, tudo bem. Tudo ótimo. Melhor agora aqui com vocês. Eu já vou chamar o doutor. Melhor do que ele para falar dele mesmo. Ninguém melhor do que ele mesmo. Olá, boa noite, doutor. Olá, Patrícia, tudo bem? Boa noite a todos. Tudo ótimo, seja bem-vindo. A imagem. Tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tá com eco aí? Já sei, vou abaixar o volume. Tá. Agora, tá ouvindo melhor? Agora sim. E agora? Agora não tem mais eco. Ah, então tá. Muito obrigada pela sua presença. Eu gostaria muito que o doutor se apresentasse para os meus seguidores. Ótimo. Eu sou Marco Cassol, sou cirurgião plástico aqui em São Paulo, né? Sou do Rio Grande do Sul, vim já há 15 anos mais ou menos aqui para São Paulo. Eu assim tenho bastante já experiência, uns 20 anos já com plástica, né? E assim, a gente tem uma certa rotina. O assunto hoje é para a gente falar sobre pós-operatório, né? E a gente tem uma rotina muito, talvez, interessante e com sugestões, talvez, boas, né? Para as pacientes eventualmente tirarem assim, ideias, né? Que é óbvio que no pós-operatório tem coisas que são muito óbvias, né? O uso da malha, né, por mais de um mês, mais ou menos uns 2 meses, né? As drenagens linfáticas, o uso de ultrassom, enfim. Essas coisas que são muito óbvias e que todos os pacientes sabem, né? E Eles sabem, isso, às vezes, é uma coisa... Oi? eles sabem muitas vezes mais do que a gente como profissional da estética, eles sabem muito mais do que Exatamente, a gente exatamente. Os pacientes hoje pode têm muita explicar. informação, né? Tem muita informação na internet e isso é muito legal. Então, os pacientes são muito... Eles já vêm qualificados, né? Eles já vêm com Sim. muitas... com informações muito relevantes. Mas, assim, a gente tem uma certa, digamos, rotina no nosso pós-operatório aqui que a gente indica para todos os pacientes. Tá? Eu até imprimi uma folhinha aqui, ó, que é uma folhinha padrão que a gente dá para todos os pacientes, né? Então, a gente dá essa folhinha padrão com todas essas orientações, que eu vou citar algumas aqui para vocês, rapidamente, né? Que são muito relevantes e que podem ser, assim, digamos, úteis para todo mundo que faz pós-operatório, tá? Ou, eventualmente, quem está em pós-operatório ou pensa em fazer uma cirurgia, né? A gente vai falar sobre cirurgia plástica porque eu sou cirurgião plástico, né? Mas isso vale para muitos tipos de cirurgias, né? E isso é muito, muito bacana. Né? Então, vamos lá. Eu até tenho umas perguntinhas aqui para o doutor, Tá. até de Eu só vou seguidores que fazer vão citar assim, rapidamente o que a gente faz e depois a gente pode falar sobre o assunto Ótimo, que tu quiser, aí a gente pode conversar. ótimo. Então, assim, uso do modelador, né, por mais ou menos uns 2 meses, não erguer excessivamente os braços, não carregar peso, não dirigir, evitar sol, calor excessivo, coisas que
vão esquentar excessivamente o lugar da cirurgia. Isso faz com que enche mais e tenha mais desconforto no pós-operatório. Banho de chuveiro normal, a gente já orienta no pós-operatório imediato, todo mundo toma banho. Isso não é a orientação geral de todos os médicos, mas a gente acha que isso é muito bom, que o paciente dá uma relaxada, volta à sua rotina normal. A rotina nossa brasileira é de tomar banho todo dia, né? Então, na Europa, talvez isso não seja uma coisa muito relevante, mas para a gente é. Então, os pacientes tomando banho, eles voltam às suas rotinas normais. Fisioterapia respiratória, que é inspirar fundo e segurar contando até 10, para evitar a telectasia pulmonar, a parte de baixo dos pulmões mais fechada. E isso é muito legal, né? Porque isso pode dar um conforto e uma segurança maior para o paciente que tem febre nas primeiras 48, 72 horas depois da cirurgia, sempre é a telectasia pulmonar, e o paciente fica apavorado, né? Achando que é infecção e que é outras coisas. Então, fazer os fisioterapia respiratória, fazer os exercícios respiratórios é muito legal. As drenagens a gente já falou. Mas assim, ó, dicas básicas de alimentação. Não tomar leite, não comer farinha, não comer açúcar, né? Então, assim, tudo que for, sei lá, pão, macarrão, tapioca, evitar os carboidratos, açúcar, evitar arroz, batata, todas as coisas que tiverem açúcar, né? Tentar evitar os carboidratos, fazer uma dieta rica em frutas, verduras, legumes. O objetivo principal do pós-operatório não é emagrecer, por mais que isso, em alguns pacientes, até seja desejável, né? Mas ele só evitando os carboidratos, isso já ajuda bastante, é bem, bem legal. Tomar bastante líquido. Como é que o paciente sabe se está bem hidratado ou não? Se ele está com a urina bem clarinha, um volume grande de urina e com a urina bem clarinha. Então, isso ajuda bastante a orientar, né, e monitorizar a hidratação do paciente. Tomar 3 litros de líquido por dia. Pode parecer uma coisa bastante óbvia, né? Mas isso, às vezes, não é tão óbvio assim para o paciente e a gente precisa dar esse alerta para ele, né? Então, assim, comer ovos. Ovos é uma ótima fonte de proteína e albumina, né? Então, podem ser, assim, tipo 2 ovos 2 vezes por dia, né? Por pelo menos umas 2 semanas, isso ajuda bastante, né? Como eu falei antes, frutas, legumes, verduras, isso tudo à vontade. A gente também dá um suco verde para o paciente, que é muito legal. Vou ver se eu consigo explicar aqui a função do nosso suco verde, né? O suco verde, basicamente, é o seguinte, ó. Digamos que aqui é uma pessoa, tá? E aqui é uma pessoa. Não, aqui fica melhor uma pessoa aqui, ó. Aqui é a cabeça da pessoa e os pés da pessoa, certo? E aqui a gente tem uma plantinha. Digamos que aqui seja uma pessoa e aqui uma plantinha. A gente pega a plantinha de cabeça para baixo. A pessoa está aqui, normal, e a plantinha de cabeça para baixo. Então, assim, as raízes, aqui estão as raízes. As raízes, que são, por exemplo, a beterraba, que é a cenoura, né, os tubérculos, são bons para a cabeça, né? As folhas, que podem ser diversos tipos de folha, mas vamos pensar lá, agrião, alface, rúcula, folhas verdes, são boas para o pulmão da pessoa. E os frutos, ou seja, as flores, né, que são os frutos, são bons para o intestino. Então, para o terceiro cérebro, voltar a funcionar o intestino. Então, a nossa sugestão é que não tenham frutas doces, ou seja, só frutas cítricas. Então, a gente usa maçã para adoçar, né? Além da cenoura e da beterraba. Usa, então, as folhas e depois as frutas. As frutas é a maçã, a laranja e o limão. E a laranja com bagaço e tal. E a maçã para adoçar. Nossa, também a gente orienta comer mingau sem leite. O que é um mingau sem leite? É deixar de uma noite para outra a aveia de molho. Então, a aveia vira uma papa. E nessa aveia a gente pode colocar várias farinhas pré e probióticas, como psyllium, amaranto, chia, linhaça, que são coisas saudáveis, né? E que o paciente pode, como é que eu vou dizer assim, se fortalecer, porque a aveia é altamente energética. É um alimento que não emagrece.
Quem tem que emagrecer não pode comer aveia, não pode comer barrinhas de cereal, né? Porque isso é muito energético. Mas fortalece o paciente no pós-operatório. E no pós-operatório, então, comer aveia como um substituto do leite, né? E um substituto é evitar leite, evitar farinha, evitar açúcar, isso é bem básico. Leite é muito alergênico, farinha e açúcar são inflamatórios, né? Chá de anis estrelado junto com própolis ajuda a fortalecer a imunidade do paciente. O paciente também pode usar chá de cavalinha para o inchaço. Pode ser chá ou pode ser cápsula também. Depende do gosto do paciente, mas a gente orienta o paciente a ficar à vontade para fazer como ele achar. São orientações, né? Sugestões que a gente dá para o paciente. E como última coisa aí, que é uma coisa, digamos assim, um pouco, vamos dizer assim, exótica para os pacientes, mas que tem muito colágeno, pé de galinha. Sopa de pé de galinha. Então, o paciente pode fazer uma panela de pressão cheia de pé de galinha, botar bastante água e derreter aquele pé de galinha. Aquela massa de colágeno que fica do pé de galinha, ele pode fazer vários tipos de sopa e substituir o jantar por uma sopa, né? No pós-operatório, nesses primeiros, pelo menos 15 dias do pós-operatório, se ele se adaptar bem, até mais do que isso. Então, são sugestões aí, né, para o pós-operatório, que é a rotina nossa do consultório, mas que são coisas muito legais, assim, né? Muito legal mesmo. Eu adquiri para mim até. Já peguei algumas aí que não vou largar mais. Muito interessante mesmo. Que ótimo. Muito, muito bom, doutor. Eu até gostaria de perguntar para o doutor está trabalhando em São Paulo, né? A sua clínica São Paulo, isso, é aqui próximo da Avenida Paulista, quase na esquina da Augusta com a Avenida Paulista. Sim, então tá. E assim, e que cirurgias que o doutor faz lá a maior demanda, assim? As cirurgias mais frequentes é prótese de mama, né? Lipoaspiração, mamoplastia, né? Que muitas vezes é mastopexia com prótese, ou é só uma mastopexia sem prótese, paciente que já amamentou, e abdominoplastia, paciente que já teve nenê, né? Que fica muitas vezes com a flacidez da musculatura do abdômen, né? Então, nesses casos, a gente faz a abdominoplastia. E isso é uma coisa bem, bem bacana, assim, né? Que traz um resultado fantástico para os pacientes que já tiveram nenê. A cirurgia que eu mais gosto de fazer e que eu acho que eu faço melhor de todas, apesar de não ser a cirurgia mais frequente, é lifting facial, né? O ritidoplastia, ou cirurgia das rugas da face, lifting facial. E é uma cirurgia que eu faço muito bem, né? Que eu tenho uma excelente formação e que eu gosto muito, né, de fazer. Então, eu vejo a ritidoplastia como uma cirurgia assim, que traz um resgate, né, da conexão aí entre a aparência, né, do paciente e a cabeça. Tem pacientes hoje com 60 e tantos anos, 70 e tantos anos, e com uma cabeça muito boa, muito ativos, né? E que muitas vezes esses pacientes têm uma aparência muito envelhecida, uma velhinha muito, né? Um vovozinho muito caído, assim. E então essa cirurgia vem para dar uma restabelecida, dar uma melhorada, uma descansada na face dos pacientes. Assim, a autoestima, né, da própria pessoa, né? Exatamente. Então, tá. Eu até lembrei de uma pergunta que uma seguidora fez. Eu sei, mas eu quero passar para todo mundo, porque várias pessoas perguntaram qual que é a diferença de abdominoplastia e a lipo. Lipoaspiração é para a gente retirar a gordura localizada. E a abdominoplastia é para tirar toda a pele que fica abaixo do umbigo, tá? E também reposicionar o músculo, o tanquinho, né? Os retos abdominais. Quando o útero cresce, o tanquinho se afasta, né? E daí depois, então, a gente precisa reposicionar o tanquinho, né? Então, isso é uma coisa bem bacana, assim. Muito legal mesmo. E assim, doutor, os exercícios, o doutor recomenda algum exercício antes da cirurgia, qualquer exercício, ou não? É mais a alimentação mesmo que mantém. Exercício é bem importante. Exercício, mais importante do que fortalecer o corpo, o exercício é importante para o paciente conseguir dormir bem. E isso é muito importante, né? Digamos, para o restabelecimento do paciente. Eu até tenho um artigo que eu escrevi, o sono da beleza, né? O quanto o sono faz parte, é importante, né, para que a paciente tenha
uma boa aparência. Então, dormir bem à noite é muito importante. Então, assim, no pós-operatório, a gente dá todas essas orientações de exercícios para preparação de antes e para os exercícios respiratórios inicialmente e depois exercícios físicos no pós-operatório, e o exercício é muito importante, volto a repetir, mas o exercício é só 10%, dieta é 90%. Então, assim, Ótimo. fazer exercício é muito importante, mas quem não consegue, quem não pode, ou quem não tem tempo hábil, ou as pessoas que não têm, muitas vezes, mães com filhos, têm que cuidar da casa, trabalham fora, chegam em casa, não tem tempo, né? Não conseguem. Então, se elas conseguirem cuidar melhor da dieta, isso aí já vai ser muito satisfatório. Muito bom. Até tem uma pergunta aqui, ó. Ela falou que ela é magrinha e se ela fazer abdominoplastia, deixa eu ver se eu acho a pergunta dela aqui. Sim. Doutor, eu sou magrinha. Se eu fizer abdominoplastia e depois Tiver tiver filhos depois. O que acontece com muita frequência, né? Todas as pacientes que fazem abdominoplastia podem ter filhos após a abdominoplastia e tem, assim, um resultado permanente, persistente. Então, pode fazer abdominoplastia e depois pode ter vários filhos, o abdômen persiste reto, né? E isso é muito legal. Então, não tem essa restrição porque pretende ter filho depois, né? E a Paty está perguntando aqui que é magrinha, tem 2 filhos, né? E quer fazer mini abdominoplastia. Quando tem muita pele sobrando ou tem pele em cima do umbigo, né? Esse paciente precisa retirar, né, a pele abaixo do umbigo para poder restabelecer essa flacidez em cima do umbigo. Nesse caso, não adianta mini abdominoplastia. Precisa fazer uma abdominoplastia, né? Entendi. Entendi. E depois de quanto tempo, doutor, de cirurgia que pode voltar a fazer exercício ou qualquer outra coisa assim que movimente 2 meses a gente libera para absolutamente tudo. Com 1 mês libera com algumas restrições, né? Normalmente 3 semanas para dirigir, 1 mês para fazer as suas atividades e com 2 meses o paciente é liberado para absolutamente tudo. Não tem mais nenhuma restrição. Então volta a fazer suas atividades, digamos, normalmente, né? Então, passa rapidinho, né? 2 meses. A doutora Chauri que perguntou, né? Qual que é a diferença de abdominoplastia comum para mini? Foi isso que eu expliquei, né? A mini só retira um pouquinho de pele e quando tem flacidez, normalmente o mais indicado é fazer abdominoplastia, né? Certo. E o que o doutor acha dessas cintas de compressão? Porque tem as cintas que vocês recomendam, né? E tem aquelas cintas que são, que são bem compressivas, né? Que você chega e amarra, né? A pessoa. Sim. Qual que é a sua opinião a respeito, doutor, dessas cintas? Eu acho que essas cintas que restringem muito e usando por longa data, elas podem causar atrofia na musculatura paravertebral. E esses pacientes terem dores nas costas, terem eventualmente traumas na coluna, né? Uma hérnia de disco, por exemplo, pela flacidez, excessiva flacidez da musculatura, pelo esses espartilhos extremamente apertados, né? Que acabam restringindo. As malhas, em geral, não tem complicações maiores, assim, né? Pode usar as malhas que não tem, assim, não tem nada, digamos, restritivo importante. Então, tá bom. E, assim, em relação, entrando agora no mundo da drenagem, doutor, quantas sessões o doutor recomenda para as suas clientes? O senhor já tem uma equipe formada exatamente para realizar as drenagens? A gente tem a Daniela, né, que é uma fisioterapeuta que atende os pacientes em casa, né? Que ela já tem bastante experiência com pós-operatório, ela vai nas cirurgias e coloca os tapings no paciente no transoperatório, no pós-operatório imediato, ali no finalzinho do transoperatório. Então,
Enfim, assim, a gente não tem assim uma estrutura no consultório para absorver de salas, de espaço físico, com várias salas, né? Para que os pacientes possam fazer as drenagens no consultório. A gente não tem isso, né? Mas a gente orienta que todos os pacientes façam as drenagens no pós-operatório. Quantas drenagens, né? Ó, a Daniela aí tá mandando um alôzinho. Então, assim, Oi. a gente faz normalmente uma sessão, no mínimo 10 sessões de drenagem pós-operatória. Pelo menos 10, né? Uhum. Nos casos de lipo, né? Nos casos de cirurgias muito grandes, a gente acaba, muitas vezes, fazendo bem mais de 10 sessões, né? Então, assim, fazendo 20, às vezes 30 sessões de drenagem pós-operatória. Nossa. Ali a Nilda comentou que a amiga dela fez abdominoplastia e teve embolia pulmonar. Ah, tá. Ah, então, vou É deixar assim, o ó, doutor. qual é a chance do paciente ter embolia pulmonar? A chance sempre é maior quando o paciente faz enxerto glúteo. Quando faz lipoaspiração junto, né, com a abdominoplastia, retira a gordura, a gente trata a gordura e depois reinjeta no bumbum. Normalmente, os casos que existem de embolia pulmonar são relacionados ao enxerto glúteo, ao aumento do bumbum com gordura, né? A gente trata essa gordura, depura essa gordura e depois acaba, então, recolocando essa gordura no bumbum, para aumentar o bumbum, modelar o bumbum e tal. E aí sim, depende daí da quantidade que a gente vai fazer. Todos esses pacientes fazem anticoagulante, né? Clexane, uma injeção, antes de receber a alta do hospital. É rotina nossa para essas cirurgias grandes. E isso é uma coisa bem legal. Enfim, então, assim, pode existir casos de embolia pulmonar? Pode existir. A gente toma bastante cuidado para tentar evitar isso, mas o que é importante é, nos casos em que acontece isso, né, detectar precocemente e dar o tratamento. Então, o paciente vai ter muito pouco sintoma, né, e não vai ter riscos nenhum, riscos aumentados, né, de ter uma embolia maciça, de ter complicações mais graves. Mas pode acontecer isso? Pode, sempre, né? Em qualquer cirurgia grande isso pode acontecer, mas normalmente na plástica acontece na lipoescultura, a lipoaspiração com enxerto glúteo. E às vezes uma predisposição genética também, né? Você traz lá da raiz, né, esse Existem, problema. existem trombofilias, né? Existem pacientes que têm alterações crônicas de coagulação e essas alterações também têm relação hormonal e emocional com esses pacientes, porque o hormonal está diretamente relacionado com o emocional, né? Então, essas pacientes muitas vezes tratam essas trombofilias e também minimizam, né, ou desaparece essa chance de ter uma embolia pulmonar, por exemplo. Né? Eu mesma, na minha gravidez, eu tive suspeita de trombofilia. Então, eu tive que tomar lá o Clexane todo dia para prevenir, né, uma possível eclâmpsia. Mas, enfim, Exatamente. Está aí um caso, né? Está aí mostrando que isso não é uma coisa sim, extremamente rara, né? E isso quando acontece, precisa ser tratado, né? Diagnosticado, que é o mais difícil, e tratado. sim. Aproveitando o gancho, quem tem pressão alta, doutor, as suas pacientes, Quem tem como pressão que alta pode operar desde que a pressão alta esteja compensada. Quem tem problema cardíaco pode operar desde que esteja o problema compensado. Quem tem diabetes precisa estar com a hemoglobina glicada ou glicosilada boa, né, que é a glicose nos últimos 3 meses. Quem tem insuficiência renal precisa estar com isso compensado, com a dieta organizada e tal. Enfim, se o paciente está saudável, né, se o paciente não tem nenhuma, como é que eu vou dizer assim, nenhuma restrição clínica, né? Ele não tem problema, não tem motivos para não fazer a cirurgia. Agora, óbvio, o paciente que não se cuida, que é fumante, que tem uma dieta desregrada, que está acima do peso, que está com a pressão alta e não está controlado, né? Esse paciente não pode operar. Esse paciente precisa se organizar antes
E aí, se fazer a cirurgia, o risco cirúrgico dele vai ser igual uma pessoa que não tem nada, né? Se ele tiver com tudo isso já compensado, organizado. Então, deixa eu aproveitar e pegar essa pergunta aqui da Luciana, para quem tem tendência a ter queloide, né? Com quanto Sim. tempo pós-cirúrgico que pode usar aqueles géis cicatrizantes? Olha, cicatriz hipertrófica é diferente de queloide, né? Assim, cicatriz hipertrófica é uma cicatriz feia, né? E queloide não, é uma cicatriz que além de feia, ela é muito alta, ela é dolorosa e ela invade os tecidos sadios. Ela tem um comportamento de tumor. Nesses casos de queloide é muito complicado o tratamento. A gente precisa de coisas preventivas e curativas muito mais agressivas, né? Agora, nos pacientes que têm só cicatrizes hipertróficas, o gel de silicone pode ser usado precocemente. A gente usa rotineiramente nos pacientes uma colinha que a gente manda fazer com corticoide, vitamina E, com alguns óleos essenciais, né? E que tem resultados muito legais, né? Os óleos essenciais são muito legais, né? Então, as pessoas muitas vezes ficam, digamos, subestimando, né, a capacidade que tem curativa, né, dos óleos essenciais, né? E realmente os óleos essenciais são maravilhosos, assim, né? A aromaterapia é uma coisa realmente fantástica e que tem efeitos sensacionais, né? Precisa, obviamente, ser bem usada, com a via adequada. Muitos desses aromas são extremamente tóxicos quando usados em doses altas na pele. Então, precisa saber usar, né? Precisa conhecer. Mas eu acho que é muito legal, assim, né? Sim, sim. Eu mesmo uso óleo essencial nas minhas massagens e, assim, Uhum. eu já pude testar em mim uma vez o óleo essencial de laranja e queimou meu braço. Então, assim, Isso aí. para ver quanto foi grave. Então, Exatamente. Então, assim, precisa ter esses cuidados, né? Tem óleos que são óleos essenciais que são hepatotóxicos, são tóxicos para o fígado. Então, esse negócio de ficar pingando na boca, olhinho, 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 desatinadamente, não é uma coisa, porque é altamente concentrado aquilo, e alguns são tóxicos. Eu estou falando que é tóxico para o fígado, mas pode ser tóxico para o rim, pode ser tóxico para outras coisas. Então, os óleos essenciais são muito legais, mas precisam ser usados com alguém que saiba o que tá sendo feito, né? estão perguntando se o doutor atende só em São Paulo, o Só em São doutor... Paulo, só aqui na clínica, né? A gente atende às quintas-feiras, o dia todo, e eventualmente alguns sábados. São os dias das primeiras consultas, as terças-feiras são os retornos, né? E as cirurgias a gente faz às segundas, quartas e sextas-feiras. Uhum. Ah, é bem corrido. É, bem corrido. Tá. Eu só tenho mais uma pergunta para não ocupar tanto tempo do doutor. Ótimo. Em relação à fibrose, por exemplo, paciente que tem fibrose há mais de 6 meses, o doutor acha que tem solução? Tudo tem No seu solução, ponto de vista. né? Tudo tem solução. Que assim, depende, tem que sempre ter um alinhamento de expectativas dos pacientes. Se o paciente tem uma expectativa de ficar, às vezes, uma fibrose gigante, com aderências, com irregularidades, completamente lisinho e tal, isso vai demandar um nível de procedimentos, e muitas vezes não só procedimentos estéticos, né? Tem que ter reintervenção cirúrgica naquilo, e às vezes mais de uma. Então, assim, precisa que o paciente entenda o que ele tem, quais são as limitações que existem e onde que a gente consegue chegar. Tudo dá para melhorar, né? Ótimo. Mas, assim, muitas vezes não é tão simples, né? É verdade. Normalmente, nesses casos mais graves, a gente associa coisas. Então, assim, associa usar radiofrequência, pode usar ultrassom microfocado quando tem flacidez associada à fibrose, pode usar injeção de ozônio, com muitas vezes insuflação com carboxiterapia, em alguns casos, mas pode fazer ozônio, né? O ozônio ajuda com a fibrose, e isso é muito legal, né? Dá para fazer. Alta. Oi? Tá bem alta agora, tem muita gente usando ozonioterapia. Ozônio é muito legal. Dá para fazer. A Dani está falando aqui dos tapes, né? Que ela então dá para fazer, obviamente, o O3, né, que é o ozônio, dá para fazer vários tipos de laser, depende do tipo também, que é do tipo da fibrose, né?
Mas quando tem irregularidades da pele, né, dá para fazer laser de CO2. Laser de CO2 é como se fosse um peeling profundo, também ajuda. Mas, enfim, precisa entender o que é o caso, né, e indicar o que é o melhor para aquele caso. Muitas vezes não é muito realmente simples, né? Mas é possível. Então tá. Bem, as minhas perguntas eram isso. Eu vou ver se alguém aqui tem mais perguntas em relação. A Dani está falando sobre laser de baixa intensidade, é ótimo, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Fazer tatuagem na cicatriz, isso é muito legal. Então, evitem fazer tatuagem na cicatriz. Façam micropigmentação. Então, assim, dá para fazer, né, uma tatuagem só em cima do risquinho, né? E isso o resultado fica muito melhor. O risquinho, em vez de ficar um risquinho branco, muitas vezes, né, fica um risquinho cor da pele. Então, uma micropigmentação, não é uma tatuagem. O resultado é muito legal e o resultado natural. Alguém está falando aqui do esmalte? Ah, muito bem. Então, assim, o esmaltezinho que a gente usa, né? Colinha com corticoide. Se pode fazer lifting no rosto, né? Fazer levantamento dos seios com mais de 74 anos. Claro que pode, né, Ana? Não tem... Ana Lúcia Scanferla. Então, pode fazer, sim, né? Caso de cicatriz hipertrófica, é comum evoluir. Sim, com o tempo sempre a cicatriz melhora, mas existem coisas que a gente pode estimular ela, ajudar ela, né? Quem teve queloide na cesariana, né? Tem uma tendência a ter queloide. Muitas vezes tem queloide durante o parto, mas no resto da vida, nas outras cirurgias, nunca teve e não vai ter. É só no momento do parto, por causa dos hormônios. Então, tem uma relação também hormonal, como eu falei antes, tudo que tem hormonal tem emocional com o queloide. Queloide é uma coisa multifatorial, não é simples, né, de resolver. Avaliação, valor da avaliação, né? Normalmente as nossas consultas são R$400, mas para os pacientes seguidores do Instagram, R$100 a consulta. Olha só. Então sigam lá o agradecendo doutor. aqui, Shirlene, muito obrigado, Shirlene, paciente querida, né? Só colocar lá, Clínica Dr. Marco A Cassol. Nilda, amanhã estaremos lá, Nilda. Quem Olha tem só. doença autoimune pode fazer, isso é interessante. Quem tem doença autoimune pode fazer cirurgia plástica? Sim, pode, desde que essa doença autoimune esteja compensada, né? Se o paciente tiver com a doença compensada, não está em crise, não está ativo, ou seja, doenças autoimunes têm uma relação direta com o emocional, como eu falei. Então, se a cabeça do paciente está muito boa, muito tranquila, pode fazer a plástica. A Eline Santos está falando que fez abdominoplastia porque tinha diastase, né? Estão convidando o doutor para vir para Recife. Muito obrigado pelo convite. Mas é isso. Sigam lá o doutor, gente. Se a lipofracionada é perigosa. Não é que seja perigosa, né, Maria Carolina? Mas é que, assim, a gente acaba fazendo uma pequena lipoaspiração por vez, é um pouco desconfortável para o paciente e acaba que o paciente não consegue ter um resultado muito bom. Porque quando a gente começa, à medida que a gente vai com o paciente acordado, né? A gente vai lipando, a gente vai aspirando também o anestésico. Chega um determinado momento que tem desconforto, né? Então a gente fica limitado com o resultado na lipo com anestesia local, né? Vou falar em lipoaspiração de menor porte em consultório, vale a pena? Normalmente eu acho que não, e o custo acaba sendo mais alto e o resultado mais pobre. Tá. Que mais aqui? Pergunta. Quantos dias tem que ficar curvada depois no pós-operatório da abdominoplastia? Normalmente uma semana, né? 5 a 7 dias, 10 dias nos casos em que tem muito pouca pele, né? Evitar forçar, né? Colocar prótese. A Shaul está perguntando também aqui sobre consulta online, se a gente pode fazer. Pode, né? A gente consulta, explica. Normalmente o paciente de fora do país, quando vem, né? Já vem com tudo organizado para fazer a cirurgia. A gente combina exatamente o que vai fazer antes. Acabei de fazer uma cirurgia agora de uma paciente da Suíça, né? Olha, que já operou várias outras da Suíça. Eu já operei umas 7 da Suíça. Então, nessa paciente, eu já tinha operado a filha dela, né? Antes. Então, a filha veio para o Brasil, da Suíça, que nasceu na Suíça,
Veio para o Brasil só para fazer a plástica, fez uma lipo, né? E voltou para uma menina jovem, né? 20 e poucos anos na faculdade aí. Muito Trabalho com legal. criança, vamos ver aqui mais. Quero marcar logo a cirurgia. A Nilda está perguntando sobre a embolia. A gente já falou, né, sobre a embolia aí. Então, Já. assim, tem que tomar esses cuidados, né? A gente toma, né? Na rotina nossa, a gente toma. A Shauli está perguntando se o doutor faz nariz também. Faço. Deixa eu voltar aqui, então, porque eu tô lá no início da conversa. Isso aqui. Precisa parar de fumar para fazer abdominoplastia. Sim, isso é o ideal, Lore. Sempre ajuda muito, né? Parar de fumar antes da cirurgia, né? Queria fazer meu nariz, seios e outras coisas. Filho Luan, da Priscila. E um abraço, Luan. Maria Carolina está perguntando como que marca. Manda um alôzinho no direct, né? Ou no nosso WhatsApp. Se for no direct, eu respondo. Eu mesmo vou responder e já mando o nosso WhatsApp. E aí marca pelo WhatsApp com o Léo ou com a Gina. Deixa eu ver o que mais aqui. Valor da prótese mamária. Em torno de uns 10 mil, mais ou menos, usando próteses de poliuretano, né? Prótese poliuretano é um pouco mais cara que a prótese normal. Quem não quer colocar prótese e já amamentou, qual a sua indicação? Fazer mastopexia, levantar a mama sem a prótese, né? Quando a mama está caída. Né? Essa é uma possibilidade. Vamos ver o que mais aqui. Se eu faço nariz, sim, fizemos rinoplastia. Uma paciente da Suíça que fez abdômen acabou de ter bebê. Ah, é verdade! Olha aí, a Eloá está lembrando. Eloá, nossa enfermeira, que está aqui agora, está online aí, está lembrando que uma paciente que a gente operou já faz tempo, né? A gente operou uma dessas da Suíça, né? Que já teve nenê no pós-operatório, né? Quer dizer, fez a cirurgia, engravidou depois, então já faz bastante tempo. Já ganhou o nenê e está com a barriga super reta. Então é aquilo que a gente havia falado antes, que o paciente que faz abdominoplastia pode ter nenê depois, né? O resultado da abdominoplastia se mantém, né? Ótimo. A Laura está perguntando o valor da abdominoplastia em torno de uns 10 mil reais, né? Mais ou menos isso. Bom, acho que a gente pode dar uma pinceladinha em várias coisas, né, Patrícia? Acho que a ideia era a gente falar um pouquinho do pós-operatório, das coisas mais frequentes, né? Falar sobre outras coisas também, a gente pode falar, né? Que é um assunto que muitos não têm, não falam nada, a gente acha que é muito legal, né? A gente vê que os pacientes incham muito menos, não comendo farinha e açúcar no pós-operatório. Então, sempre que for possível, né? Ter sempre um cuidado com a dieta. Isso é uma coisa bastante legal, né? Eu te agradeço, então, Patrícia, agradeço a todos aí. Se tu puder salvar o vídeo e me mandar depois aí pra gente poder eu vou ver se eu salvo. Tá. Eu não estou salvando por causa do desafio, mas eu estou guardando eles. Tá né? ótimo. Se todo mundo participar, semana que vem eu solto de novo. Excelente. Então tá ótimo, muito obrigado. Sobre hipopressão, que tu havia comentado, né? Se quiseres falar um pouquinho sobre hipopressão, né? Sim, eu acho que isso pode ser uma coisa interessante. Né? É um troço relativamente novo, né? A gente Muitos trabalha pacientes muito questionam. né? Oi? Essa respiração hipopressiva trabalha muito transverso, o nosso cinto natural. Então, Exatamente. é importante. E Principalmente também o pós, faz um exercício respiratório importante para profilaxia no pós-operatório da telectasia pulmonar. Né? Sim. Mas basicamente a respiração hipopressiva no pós-operatório, né? Só vem agregar todo o trabalho que o doutor está fazendo e aquela barriga que muitas vezes a cliente reclama que fica muito reta, o hipopressivo acaba moldando, né? Fazendo com que ela fique mais natural também. Apesar que o doutor já deixa maravilhosamente bem, mas às vezes a pessoa tem essa rigidez, né? Então o hipopressivo vem com tudo para ajudar nesse sentido, né? E a fortalecer esse transverso, que muitas vezes a pessoa malha externo, mas esquece que lá dentro precisa ser malhado, né? Exatamente. Esse hipopressivo, só para as pessoas entenderem, é como se a gente fizesse uma massagem nos órgãos internamente, né? Isso. Então a gente faz uma expiração forçada e chupa a barriga para dentro. Deixa aquela barriga negativa cavada, né? Encovada. E isso é muito legal, né? Quanto mais precoce fizer, né? Começar a fazer esses exercícios respiratórios, melhor.
Claro que nessa primeira semana é bem difícil, né? Mas depois de 10 dias a paciente já pode começar a fazer esses exercícios respiratórios. E o bom até é começar esses treinamentos antes da cirurgia, né? No caso da abdominoplastia e para as outras Isso, cirurgias também. é perfeito antes. Fortalece antes para ficar perfeito durante. Mas então é isso, doutor. Doutor, se quiser comentar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa, pode falar. De repente a ligação ficou ruim. O doutor está conseguindo me ouvir bem? Sim, estou ouvindo bem. Tô ouvindo bem. Então, tá bom. Então, assim, vou agradecer a todos, né? Eu acho muito bacana essas oportunidades de trazer, né, trazer assim, digamos, oportunidade, né, para as pessoas, informação aí relevante. E te Sim, agradeço sim. muito, né, pela oportunidade e semana que vem teremos outra live sobre mais assuntos de cirurgia plástica. Muito obrigado, uma Ótimo. ótima noite. Muito obrigado, Obrigada, tá? Patrícia, pela oportunidade. E Então, eu vou até. fazer uma prática com eles agora. Oi? Vou fazer uma prática agora de hipopressivo com eles. Excelente. Se o doutor não tivesse com pressa, eu ia convidar o doutor. Ah, que bom. Agradeço, então. E uma ótima noite a todos e muito obrigado aí pela presença de todos. Então tá bom. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até uma próxima. Tchau, tchau. Pronto, pessoal. Hoje a gente vai fazer uma prática. Deixa eu ver. Doutor, o doutor consegue sair, né? Acho que tá saindo. A gente vai continuar aqui. Deixa eu ver. Nós temos alguns minutinhos ainda, temos 10 minutinhos. A gente vai fazer a postura na parede hoje, tá? Eu vou ter que desativar os comentários para a gente poder realizar a prática aqui na parede. Vocês vão pegar uma parede, tá? Para vocês usarem de apoio, tá? Então, a gente vai usar uma parede e vamos começar na posição em pé. Eu vou dar alguns comandos, vou falar inspira pelo nariz, solta pela boca aberta, relaxadamente. Faz o vácuo, que é trancar a respiração, a apneia. Fez a apneia, vai colocar todos os órgãos lá para dentro e para cima, né? Vai fazer essa sucção. E vocês vão ativar o cotovelo. Quando eu falar para ativar o cotovelo, vocês vão empurrar a parede com o cotovelo. Eu vou mostrar aqui como que a gente vai fazer essa posição, tá? A gente vai começar com essa posição. Só que eu vou mostrar primeiro uma anterior, com os braços, com as mãos espalmadas primeiro e o braço esticado, para depois fazer essa com o cotovelo, tá? E depois a gente vai fazer uma de joelho, tá? Só para adiantar vocês o que vai acontecer. E mais uma coisinha, eu gostaria de saber se todo mundo já tirou foto de antes e depois, se já mediu o abdômen, então façam isso hoje, porque só com essas posturas que a gente vai dar continuidade, vai começar a fazer mais efeito, porque hoje vai ser uma sequência. Eu não vou parar. A hora que eu começar aqui, eu não vou parar, tá? Só para vocês não se perderem. Então, eu preciso que vocês já tenham essas fotos tiradas e acompanhem aqui comigo. Alguém tem alguma dúvida de como fazer o vácuo? Já falem já que esse é o momento, tá? Acho que tá todo mundo ok, né? Eu vou começar então. É bem tranquilo, tá? Deixa eu vir para cá. A gente vai fazer o aquecimento respiratório. Vai inspirar pelo nariz, soltar pela boca. Quando inspirar pelo nariz, ergue o ombro. Lembra de colocar bastante ar nas costelas, inflando e trazendo a respiração para o tórax. Sempre para o tórax, não para o abdômen, tá? Sente o tórax movendo, os ombros levantando e baixando. 3 vezes só é suficiente. Depois pode fazer a massagem miofacial no diafragma, só para dar uma amenizada nele, tá? Faz a massagem, relaxou. Lembre-se do ombro sempre para baixo, tá? A gente vai começar assim, ó. A distância que vocês vão dar da parede é a distância do braço, tá? A altura da mão é a altura do ombro. Colocou as mãos lá, um palmo de distância do pé, um do outro, tá? Um palmo. Joelhos desbloqueados, mão lá na parede. Vai inspirar pelo nariz.
Na verdade, não. Vai colocar a mão uma de frente com a outra. E vai levemente desbloquear os braços, tá? Inspira pelo nariz. Solta pela boca. Apneia e faz o vácuo. Volta inspirando pelo nariz e solta pela boca. Mais uma vez, tá? Inspira pelo nariz, solta pela boca, apneia e faz o vácuo. Solta inspirando pelo nariz. Mantenha a posição lá, tá? Eu vou sair só para avisar vocês. Sempre quando eu colocar a mão no meu cotovelo, é para vocês ativarem o cotovelo de vocês, tá? A mão tá na parede, vocês vão colocar o cotovelo no lugar da mão, sem mover o corpo, tá? Ah, eu vou desligar os comentários também, peraí. Deixa eu desativar. Ó, posição das mãos assim, a gente fez, tá? Para quem perdeu agora. O cotovelo levemente desbloqueado. Inspira, respira, apneia, faz o vácuo. Imagina que eu tô tocando no seu cotovelo para ativar, tá? Agora que as mãos estão assim, no lugar das mãos, a gente vai colocar o cotovelo, vai manter os pés onde tá, um palmo de distância do outro, bem bonitinho, tá? Mãos espalmadas na parede. Inspira pelo nariz, vamos lá. Nesse momento, fiquem assim, nessa posição. Vocês vão colocar a mão na parede e quando vocês fizerem o vácuo, vocês vão empurrar a parede com o cotovelo, tá? Vai inspirar pelo nariz, vamos lá, inspira pelo nariz, solta pela boca, apneia, faz o vácuo. Volta inspirando pelo nariz, empurrando a parede, tá? Conseguiram? Ah, deixa eu só ativar para ver se todo mundo conseguiu. Quero saber se todo mundo conseguiu agora. E se tem alguma dúvida nessa posição, lembre-se de dar distância de um palmo da mão, um palmo de um pé do outro, certo? E a gente vai ficar de joelho agora, tá? Para dar sequência. A gente tá assim, nessa posição, e a gente vai descer de joelho, tá? Beleza. Assim, ó, fica de joelho. Detalhe no pé. Deixa eu só desconectar aqui para vocês verem meu pé. É difícil, gente, mas vocês vão conseguir. Vamos lá. Ó, o pé. Calcanhar para cima, ponta no chão, tá? Mantém coluna reta. Ó, a gente vai fazer só com o cotovelo, não vai fazer aberto, tá? Nem assim, a gente vai fazer assim, ó, tá? Mantém o ombro relaxado para baixo, calcanhar para cima. Inspira pelo tórax. Solta. Apneia e faz o vácuo. Vocês têm que ativar nessa posição os pés no chão e faz também na parede, empurra com a parede o cotovelo, tá? Vamos tentar mais uma vez. Mantém lá a posição dos pés, né? No chão, calcanhar para cima, coluna reta, tá? Coloca o cotovelo lá, mãos espalmadas, inspira pelo nariz, solta pela boca, apneia e faz o vácuo. Volta inspirando pelo nariz. Pronto. Agora a gente vai sentar. E vai ser a última posição antes que acabe, tá? Deixa eu tentar colocar aqui. Vocês vão sentar
Encostado na parede, posição de índio, tá? Encostado na parede, cabeça, costas e glúteos. Na lombar, a mão passa, na cervical também, tá? Tem esse espaço aqui, ó. O resto tá tudo encostado. Se tiver alguma dificuldade, você tem que usar um livro e colocar embaixo ou uma almofada, tá? Para sentar em cima. Descalços, os pés ativos para fora, tá? As mãos em cima das coxas, cotovelo levemente desbloqueado e para baixo, tá? Cabeça, o topo da cabeça crescendo para cima. Colocou a posição ideal, vai inspirar pelo nariz, soltar pela boca, relaxadamente, confortavelmente, para de respirar. E faz o vácuo. Quando fez o vácuo, você vai empurrar a sua coxa para baixo. Inspira lá, solta. Sempre voltando pelo nariz. Sempre inspirando pelo nariz. Vocês estão conseguindo? Ó, como faz a apneia, estão perguntando. Eu já ensinei no primeiro dia. Agora eu expliquei mais ou menos, eu acho que deu para entender, né? Quem aí não conseguiu fazer as posições? Eu acho que todo mundo conseguiu, né? Vamos fazer mais uma vez essa sentada, tá? Eu quero que vocês tenham essa consciência de que tudo está conectado na parede. Cabeça, costas e glúteo, tá? Vai ter espaço na lombar e na cervical. E quando eu falar ativa o cotovelo, você vai empurrar a coxa. Só isso, tá? Bem tranquilo. Vamos lá. Posição de índio. Encosta bem na parede. Mãos na coxa, tá? Inspira pelo nariz. Solta pela boca. Apneia e faz o vácuo. Volta inspirando. E quando eu falar para vocês ativar o cotovelo, vocês tentem colocar bastante força aqui, colocando a força, empurrando a coxa, empurrando a parede. Deixa eu ver se todo mundo conseguiu. É bem básico, parece que é bastante coisa e realmente é, sabe? Para 5 minutos vai doer as costas mesmo em 5 minutos. Mas são posições bem legais para a coluna, sabe? Muito legal para manter uma postura bem retinha. E se você não colocou, se na hora que você sentar nessa posição de índio, você sentir que tem alguma coisa errada com a lombar, alguma dor, algum desconforto, você tem que colocar ou uma almofada, uma toalha dobrada, um livro, alguma coisa que te dê essa sustentação. Porque às vezes a gente tem um encurtamento aqui atrás e esses exercícios são tipo RPG, é diferente, né? Eu ainda não me especializei, quero chegar lá, mas normalmente quem faz o RPG tem um grau de instrução um pouco maior, sabe? Eu não sei te dizer assim em que sentido, mas eu acredito que talvez seja parecido, mas não é a mesma coisa, tá? Eu acho que cada um tem um protocolo diferenciado. Durante 5 minutos eu posso fazer quantas posições? Você pode fazer 2 posições. Eu indico para meus clientes 2 posições durante 5 minutos. Mas depende do caso, vai depender do teu objetivo, vai depender de muitas coisas. Então, para eu falar agora relativamente a tudo, é complicado. Eu acho que não, porque o RPG não tem apneia. Eu não sei dizer sobre o RPG, gente. Não sei. Eu sei o que ele é, mas eu não sei o protocolo nesse momento. A parte de baixo do umbigo não entra no vácuo, né?
A parte de baixo do umbigo, não, entra tudo. Na verdade, assim, o umbigo vai subir, ele vai levar o assoalho pélvico, o diafragma e todos os órgãos lá para cima. Ele vai acomodar toda essa estrutura, né, que está ali atrás do transverso, ele vai acomodar, ele vai fazer com que o transverso trabalhe, afinando e trazendo tudo para o seu lugar. Então, tem que ver. Depois, Cíntia, você me manda uma foto do teu vácuo só para eu ver em que sentido você está falando. Que daí eu vou conseguir entender, tá bom? O que mais? Eu acho que é isso. Eu acho que vocês vão sentir alguma dor também, algum desconforto, tá? Vai ser normal por causa da posição. Principalmente quem tem encurtamento ou algum problema de coluna nesse sentido. Então tá, gente. Eu acho que é isso por hoje, tá? Em relação à esfoliação corporal e à bambuterapia, eu vou falar amanhã, porque ele é um assunto mais específico e um pouquinho mais longo, tá? Então, eu resolvi unir os dois. Tanto o hipopressivo é uma coisa, a bambuterapia é outra, tá? Sim, ajuda muito a ativar o cotovelo. Eu acho que você tá conseguindo, Olímpio, Viviane, é Viviane, né? Eu acho que você tá conseguindo sim. Mas qualquer coisa me manda também uma foto, tá? E participem comigo amanhã. Deixa eu ver se eu deixei alguma pergunta para trás, vocês me avisem, me comuniquem aqui. Mas no momento é isso. Eu vou deixar vocês irem descansar agora, tá? Podem tentar praticar de novo, não tem problema. Mais uma vez agora, quando a gente ir. Mas eu espero que todo mundo fique bem. Tchau para vocês, então. Tchau, Mirna, minha amiga Rentor. Até amanhã, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.